Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é Thiago Cavalcante, sou professor aqui da equipe itinerante e vou dar continuidade à série de aulas sobre a prova de análise de sistemas do Senado Federal, respectivamente falando sobre o assunto de banco de dados. O nosso objetivo é resolver as questões que versam sobre esse assunto de maneira bem rápida e tratar um pouco do assuntos ou dos assuntos correlacionados às diversas questões. Rapidamente, vamos fazer uma breve introdução aqui sobre mim. Atualmente eu sou analista de sistemas do Banco Central do Brasil. Lá a gente desenvolve alguns sistemas críticos aí do sistema financeiro. Eu trabalho especificamente com dois sistemas, o SCR, que é um sistema de crédito, que atualmente foi lançado aí, e o SMM, que é um sistema de monitoramento de mercado. Eu passei no último concurso, que o edital saiu em 2009, a prova foi em 2010, no finalzinho de janeiro de 2010, e a nomeação saiu em agosto de 2010. Isso foi um concurso onde entraram 40 e poucos analistas novos lá no banco, inclusive eu, e tenho trabalhado lá desde então. Um trabalho muito gratificante e bem completo aí dentro do setor público. É, Atualmente eu faço parte da equipe do Itinerante, que é uma equipe formada por vários professores, alguns vocês já conheceram de outras datas, hoje outros vocês estão conhecendo agora nessas videoaulas, como Faguri, Pedrosa, o Walter Cunha, o Rogerão, o Molina, Pacheco, todos professores aí concursados. A gente está formando uma equipe forte, coesa, estamos sempre em contato. Às vezes não dá para ter contato pessoal, mas a gente está sempre trocando ideias. E eu estou responsável atualmente pela disciplina de banco de dados e também estou gravando um curso básico de Java. Esse curso eu já tinha mais ou menos pronto nas aulas que eu dei na faculdade e eu propus um Walter Cunha a gravar esse vídeo. Então, dentro de alguns dias, provavelmente umas 2 semanas no máximo, vocês terão disponível aí para vocês um curso de Java gravado por mim. Em seguida, os demais assuntos de Java vão ser assumidos, vão ser recepcionados, digamos assim, pelo professor Rogério, que vai gravar todo o resto, todas as a parte de J2EE, Hibernate, Springs e todos esses assuntos e esses frameworks que estão sempre caindo aí nas provas de concurso público. Eu vou focar a partir do final desse curso em gravar um curso de banco de dados e algo sobre Data Warehouse, Data Mind e os assuntos relacionados aos SGBDs disponíveis no mercado. Então aí a gente deve ter um curso completo de banco de dados, entrando na parte de SQL, controle de concorrência, transação. E em seguida a gente deve falar sobre Data Mine, Data Warehouse e outros assuntos relacionados a banco de dados. E também a gente deve dar uma passada em alguns SGBDs, nos que são mais cobrados na prova de concurso. A gente vai começar provavelmente focando nos SGBDs que caem ou que são utilizados na prova da CGU, que é o próximo concurso que deve estar em vista aí, mas a gente vai falar sobre outros assuntos aí de banco de dados. Em breve vocês vão saber mais sobre isso. Os lugares onde passei, eu já trabalhei na empresa pública, na realidade uma parceria, digamos, público-privado entre a Samsung e a UFPE. Eu trabalhei lá como desenvolvedor de sistemas voltado para dispositivos móveis, trabalhando com JME durante um bom período. Depois eu saí da Samsung, passei um tempo estudando para concurso. E o primeiro concurso que eu fui chamado foi o de analista de processos do Inmetro do Rio Grande do Sul. Eu trabalhei lá pouco tempo, porque 3 meses ou 4 meses depois que eu fui chamado no curso do Inmetro, eu fui convocado para trabalhar no Banco Central. Aqui tem outros concursos que eu passei, fui convocado também, o BNDES, ANAC, o Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, Infraero e alguns outros. A gente não ficar muito tempo aqui, tem essas reticências aí. A minha formação, basicamente eu tenho graduação e mestrado no Centro de Informática da UFPE de Pernambuco
E para quem quiser me encontrar, eu tô lá na rede, no rede social do Itinerante. O meu profile é esse aí, Thiago Rodrigues Cavalcante. No primeiro slide tinha o meu e-mail, rctiago@gmail.com, uma fonte, um contato que vocês podem me encontrar 7 por 24, como o pessoal fala em servidores, né? 7 dias por semana, 24 horas por dia. Às vezes a gente demora um pouco a responder, mas estamos sempre tentando ser o mais ágil possível aí para sanar todas as dúvidas de vocês. Aqui a gente também tem alguns links interessantes, né? A rede social do Itinerante, itinerante.com.br, as videoaulas que a gente vai disponibilizar nesse site, provasdeti.com.br, e o grupo de discussão que atualmente está com mais de 6 mil membros, o TI Master. Acredito que vocês devam acessar esses links, conhecer mais detalhes, aqueles que ainda não conhecem. Os outros professores já falaram um pouco sobre isso, eu não vou me ater a comentar nenhum detalhe. Vamos começar agora a comentar a prova específica do Senado Federal, os assuntos relacionados a banco de dados. Então, o primeiro assunto que a gente tem a tratar aqui é a questão de número 42, né? Então, vamos basicamente começar falando sobre ela. Diz o enunciado: o modelo relacional representa o banco de dados como uma coleção de relações. Dentre os comandos de DML, Data Manipulation Language, um é utilizado para mudar os valores de dados de uma fila de tabela existente, enquanto o outro permite remover filas existentes de uma tabela. Esses comandos são respectivamente... Bom, pessoal, a gente conhece os comandos DML, são aqueles comandos que a gente conhece como comandos transacionais, ou seja, eles permitem rollback em cima desses comandos. Basicamente a gente tem select, update, insert e delete. E a resposta aqui, o que ele quer é um comando que é usado para mudar os valores, que seria o update, e outro que seria para remover filas ou remover tuplas de um banco de dados. Então a gente teria a resposta aqui na letra D, na letra C, desculpe, na letra C, que seria o update e o delete. Então vamos só dar uma passada rapidamente sobre os comandos de linguagem SQL. Os materiais normalmente costumam dividir entre DDL, DCL, DML. Existem alguns que vão um pouco mais além dessa subdivisão, mas o importante é a gente conhecer esses comandos aqui, que seria o DDL, que seria linguagem de definição de banco de dados, onde você define o seu banco, a sua tabela, as suas restrições. Basicamente, a DDL ela passa por uma compilação e cria o dicionário de dados. Então você tem lá guardado dentro do seu banco de dados o dicionário de dados, que é a definição das tabelas, né? E basicamente os comandos que a gente tem seria o create, o drop, o alter table, e a gente poderia falar também do truncate, que é um comando que ele serve para apagar todas as tuplas ou todas as linhas de um banco de dados. Ele simplesmente remove todas as informações que você tem no banco. Mas espera aí, professor, esse comando tem toda a cara de comando de manipulação. Por que ele não está em comando de manipulação? Simplesmente porque o truncate ele não é transacional. Você não consegue dar rollback nele. Você não consegue guardar log dele para poder fazer uma reversão futura em cima dessa transação. Então ele é considerado um comando de definição de dados. Ele simplesmente apaga. Ele é basicamente um clean. Ele limpa todos os dados relacionados a uma determinada tabela ou a uma determinada base de dados. Aqui a gente tem também o DCL, que é uma linguagem que garante controle de dados, ou seja, ele permite acesso às tabelas, né, do banco. Então a gente tem basicamente aqui o grant e o revoke, onde ele permite dar ou não privilégios aos usuários em uma determinada tabela. Outro comando que a gente já viu na questão são os DML, né, a linguagem de manipulação de dados. Aqui está a lista de comandos relacionados a DML, seria o select, insert, update e delete. Bom, fechamos essa questão, vamos para a próxima, né? A próxima questão fala justamente sobre transação. Então, uma transação
é considerada uma unidade lógica de trabalho em banco de dados. A execução de uma transação é iniciada por meio de uma instrução begin transaction e pode terminar de modo anormal ou normal. No primeiro caso, o anormal, um comando reverte uma transação explícita ou implícita ao começo dela ou ao ponto de salvamento, geralmente chamado de save point, né? Dentro da transação, enquanto que o segundo, no caso o normal, o comando efetiva a transação corrente, sendo que neste caso todas as modificações efetuadas por ela, a transação, se tornam visíveis. Esses comandos são respectivamente o rollback e o commit. A resposta feliz, como a gente pode observar aqui, está na letra B de bola. E para explicar essa questão, a gente recorre basicamente ao diagrama de transição de estado de uma transação, que é esse diagrama aqui. Então você dá o begin transaction, aí a partir daí a gente começa a ter operações de read e write. A gente sabe que em banco de dados, basicamente todas as operações são de leitura ou de escrita na base de dados. Então uma transação ela pode ter vários reads e vários writes. No final da transação, ela dá um end transaction e a partir daí a transação já está parcialmente efetivada, mas para ela ser efetivada por completo, ela precisa que o banco de dados dê o commit, que é o que garante que o banco de dados saiu de um estado consistente para outro estado consistente. Então, com o commit, a transação fica efetivada, temos um estado consistente do banco de dados e em seguida ela é encerrada. Agora vejam aqui os outros comandos que a gente pode ter, na realidade os outros estados, as outras transições que a gente pode ter, que são representadas por esses abortos aqui. E nesses dois casos é basicamente executada a transação de rollback, onde ele vai pegar o estado do banco de dados anterior ao início da transação e voltar todas as instâncias ou todos os dados a esse ponto, que seria um ponto consistente da base de dados. Então, basicamente, essa é a rotina de uma transação. Bom, vamos para a próxima questão, então, né? A próxima questão diz respeito a Data Warehouse. A questão bem batida, acho que já caiu em algumas outras provas, esses conceitos básicos de Data Warehouse. Vamos ler a questão número 54 da prova de desenvolvimento e a questão 59 da prova de suporte, né? Eu tive curiosidade de ir atrás da prova de suporte também, e as questões são repetidas, a gente vai citar aqui na nossa correção para pessoas que fizeram a prova de suporte também terem um pouco mais de acesso ao conhecimento e acesso a essas questões essa correção das questões da prova. Vamos ler. 54. Online Transaction Processing atendiam apenas à manipulação de dados operacionais, o que não era suficiente para apoiar o usuário na tomada de decisões estratégicas. A partir dos requisitos dos usuários e de tecnologias existentes, foram elaborados conceitos e desenvolvidas soluções que alavancassem o processo de Business Intelligence. A primeira das soluções foi a linguagem APL, base utilizada no desenvolvimento de aplicações Online Analytical Process, OLAP. A aplicação OLAP soluciona o problema de síntese, análise e consolidação de dados, pois é o processamento analítico online dos dados. Oferece a capacidade de visualizar as informações a partir de muitas perspectivas diferentes, enquanto mantém a estrutura de dados adequada e eficiente. Bom, até aqui a gente pode dizer que ele simplesmente fez uma penca, né, de definições sobre OLAP e OLTP, todas elas normais, às vezes para o vocabulário da FGV nem sempre ser muito interessante, né? Vamos ao que interessa. No que se refere aos requisitos funcionais e desempenho, quanto aos aspectos de recuperação, orientação e modelagem, em relação ao OLTP, as aplicações OLAP apresentam respectivamente as seguintes características. Então,
a primeira característica que ele quer saber é no que diz respeito ao aspecto de recuperação. No que diz respeito ao aspecto de recuperação, a característica básica do OLAP é que ele tem um volume de dados muito grande. Então a gente pode imaginar que ele trata uma quantidade muito maior de registros do que o OLTP. Então a gente tem aqui muitos registros como resposta, né? A orientação, essa foi uma pergunta até que um aluno me perguntou por e-mail, é uma orientação por arrays. Aí a ideia que ele quer falar é que um determinado conjunto ou uma determinada dimensão, como ele fala lá, ele tem vários aspectos que são descritos dentro de um array e às vezes vários arrays multidimensionais. Então, a orientação dele que ele fala aqui é justamente imaginar que ao invés de guardar só um registro, que seria o caso do OLTP, o dado nu e cru, podemos dizer assim, ele guarda um array, quer dizer, um conjunto de informações é que é o mais relevante para as aplicações OLAP. E por fim, a modelagem. No OLAP a gente tem uma modelagem sempre por assunto. Então você tem lá a modelagem, assunto lá específico de vendas. Você pensa em coisas que podem contribuir aí para o seu business intelligence, que seria contribuir para decisões estratégicas e tudo mais. Então, a resposta aqui está na letra C e eu coloquei aqui OLAP conceitos e utilizações. É um link que vocês podem abrir para um artigo publicado há alguns anos atrás por uma aluna de mestrado sobre os conceitos básicos de OLAP. Lá a gente encontra exatamente essa tabela aqui que faz a comparação entre as características marcantes que diferenciam os sistemas OLAP do OLTP. E vejam exatamente o que tem nas últimas três linhas. No que se diz respeito aos aspectos de recuperação, orientação e modelagem, a gente tem justamente aqui, muitos registros, arrays e por assunto. E aqui em cima a gente tem outras características, como operação típica. Aqui a gente tem no OLTP uma operação de atualização. Você muda os registros lá da sua base. No OLAP você pega, após você fazer aquela operação chamada de ETL, de extração, transformação e carga, você faz análise de dados. Você vai tentar descobrir alguma característica histórica baseada nos dados que seriam análise específica em cima desses dados. As telas geralmente numa operação LTP elas são imutáveis. A gente geralmente são aquelas aplicações já definidas no início pelo usuário e a gente simplesmente constrói as telas em cima disso e você não precisa mais mudar. Ele é praticamente imutável, né? Totalmente não, mas ele é praticamente imutável. E no OLAP a gente tem as telas definidas pelo usuário. Ele tem lá os sistemas de extração de business intelligence. Na realidade, eles fornecem um conjunto de ferramentas que você consegue deixar o usuário fazer operações em cima dos cubos ou das modelagens multidimensionais. A gente tem um nível de dados atomizado, então no OLTP, e um nível altamente sumarizado aqui no OLAP. E finalmente a gente tem a idade dos dados. A gente tem OLAP sempre guarda o dado presente, a gente sempre pensa na informação de preço, por exemplo. A gente tem o preço de um determinado produto no supermercado. Para o supermercado, no sistema OLTP, ele só interessa o preço atual, o preço presente daquele produto, que é o preço que vai ser passado no caixa, que ele vai receber o dinheiro. Mas se você pensar no sistema OLAP, pode ser que o proprietário do supermercado lá ele queira saber como é que o preço daquele produto variou ao longo do tempo no seu fornecedor, por exemplo. Então você tem um histórico desses dados de preço, por exemplo, que guarda todo ou pelo menos uma boa parte dos dados passados, o atual e no caso projetado também para isso, né? Bom, aqui, né, essa tabela mostra as características marcantes que diferenciam os sistemas OLAP do OLTP, né? Vamos para a próxima questão, questão número 71 de desenvolvimento. Uma questão
bem tranquila de SQL. Vamos dar uma olhada no enunciado, né? Observe as tabelas 1 e 2 abaixo. A partir de outra denominada estado, A1, a tabela 1, foi gerada por meio do comando SQL select cidade from estado. Existe uma cláusula que deve ser usada no comando SQL acima, eliminando as repetições existentes nas linhas de 1, que seria o resultado da tabela 1, gerando como resultado a tabela 2. O comando com a cláusula está indicado na seguinte opção. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada aqui nas opções. Select only, não existe em SQL esse comando select only, nem o select single. Esses dois foi uma invenção aí do querido examinador para enrolar os candidatos, fazer com que eles marcassem as alternativas erradas. Select unique, esse comando existe em SQL, a sintaxe unique existe, mas ela não é utilizada dessa forma. O select distinct, cidade from estado, é exatamente a nossa resposta. O comando distinct faz com que o resultado da consulta traga apenas os resultados diferentes, no caso de cidade. Então ele vai pegar todas as cidades diferentes e colocar no resultado. Como vocês podem observar, na tabela 2 não tem a repetição nem de centro nem de gama. E por fim, select different também não existe em SQL. Existe a operação da álgebra relacional, que seria a operação difference, mas que em SQL ela é implementada com a sintaxe minus. Então, também não existe diferente em SQL. Vamos ver qual é a resposta feliz. Logicamente a letra D, já comentamos. E apenas para falar dos comandos que de fato existem em SQL, o distinct, que a gente já falou, né, em tabelas, alguns atributos podem apresentar valores repetidos. Isso não é problema, desde que não sejam chave primária, eles podem apresentar valores repetidos. E para separar esse, você quer listar, digamos, no caso da questão anterior, apenas as cidades que são relacionadas no banco de dados, você usa o atributo distinct e ele lista isso para você. E você tem também o comando unique, que permite que um atributo da tabela tenha apenas valores únicos. Quer dizer, você, quando vai declarar lá no seu DDL, lembra que a gente falou na primeira questão, você diz que aquele determinado atributo ele é unique. Então, ele só pode ter um valor para cada tupla do banco de dados, né? Para cada tupla não, para todo o conjunto ou para todo o conjunto de dados daquele determinado atributo, ele só pode ter um valor único. E o primary key, por exemplo, falar um pouquinho dele, ele tem um nick embutido dentro dele, mas o primary key é aquele utilizado quando você quer usar a chave da relação, no caso, né? Então, o nick, embora ele realmente só tenha um valor apresentado dentro daquele determinado conjunto de atributos, ele não é chave primária. Então é uma forma de você declarar atributos que não se repitam, mas que não são necessariamente chave primária. E o nick pode ser usado mais de uma vez em uma relação ou em uma tabela. Bom, agora vamos para a questão número 80, né? Vamos só dar uma pausa rapidinho para o vídeo não ficar muito longo. Daqui a pouco a gente volta com as próximas questões, ok?